né? E a definição vai acontecer amanhã, 2 horas da tarde, uma reunião na federação, onde nessa reunião vão decidir e definir o que tem de verdade e vão oficializar o local da final da Taça Guanabara. Lucas Capato está no Ninho do Urubu, vai trazer a notícia pra gente aí. Boa tarde, Lucas. É isso, Edilson. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham os donos da bola. Foram 2 dias de folga para o Flamengo e agora o time retomou os trabalhos pensando na final da Taça Guanabara, que acontece no próximo domingo. A terça-feira de manhã, aqui no CT Ninho do Urubu, foi de felicidade, de festa, por conta do aniversário do Diego. Camisa número 35 do Flamengo completa 32 anos. Tem 25 jogos com a camisa do Flamengo e 10 gols. O último gol foi muito importante, serviu para quebrar um tabu de 9 jogos consecutivos sem vencer o Vasco e de quebra colocou o Flamengo aí na final da Taça Guanabara. A semana inteira do rubro-negro será livre para apenas treinar, para o técnico Zé Ricardo preparar a equipe para esse jogo importante contra o Fluminense. E o assunto, assim como na semana passada, onde que vai acontecer o jogo? Isso a gente pode ter uma resposta amanhã, isso porque Flamengo e Fluminense terão uma reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Os dois clubes tentam que a final aconteça na cidade do Rio de Janeiro, no Engenhão, e com as 2 torcidas. Mas tem uma liminar da Justiça que impede isso. Essa liminar pode ser cassada e aí o desejo de Flamengo e Fluminense aconteceria. E é também um desejo dos jogadores, claro, como falou o William Arão. Para mim, eu acho que por ser uma final, por ser um clássico, tinha que ser no estádio grande, tinha que ser com torcida grande, tinha que ter bastante público para poder prestigiar esse clássico. Então, se não for no Maracanã, eu espero que seja num estádio grande, num estádio que comporte o tamanho desse clássico. E se o desejo das 2 diretorias e dos jogadores também for atendido, o Fla-Flu volta a acontecer no Rio de Janeiro depois de um longo período. Na temporada passada, teve Fla-Flu no Pacaembu, em Brasília, em Natal e em Volta Redonda, mas nada de Rio de Janeiro. E essa é a expectativa dos 2 lados para que a final da Taça Guanabara seja aí com torcida dos 2 lados, e aqui no Rio de Janeiro a tendência é que ela seja no Engenhão. Tá certo, Edilson? Um grande abraço para você e um bom programa a todos. Mas precisa caçar liminar, né? Obrigado, Lucas. Precisa caçar liminar, né? Se não caçar liminar, não tem jogo, tem, mas com uma torcida só. Mas tem um problema, né, Edilson? Quer dizer, a reunião é amanhã, mas a justiça só reabre na quinta. De repente vamos fazer um contato com o juiz e ele pode dizer, olha, então quinta-feira eu revogo, porque eles não podem acertar nada sem contactar o juiz. Mas eles vão anunciar amanhã. Então já está dizendo que vai anunciar amanhã depois dessa reunião. Os clubes estão se movimentando justamente para poder jogar no Engenhão. Mas existe uma vontade também de se jogar em Brasília aí por parte da federação, pela proposta que tem para se jogar em Brasília. 500 mil caminha para o Engenhão. Agora, nós precisamos saber, caminha como? A liminar vai sair? Nós teremos as 2 torcidas? Porque até agora essa liminar não foi caçada. Muito gelo e pouco uísque. Muita conversa com o juiz, com a justiça, mas ainda não foi caçada. Está valendo, não é isso? E essa indefinição, ela é ruim para todo mundo, né? Futebol, um Fla-Flu, que sempre levou milhões de torcedores aos estádios, historicamente, né? Então, acho que essa indefinição, se vai caçar ou não, se vai ser aqui no Rio de Janeiro, se vai ser no Engenhão, isso até a nível de logística para os próprios clubes. E o treinador também. O Fluminense ainda tem um compromisso nesse meio de semana, mas é muito ruim essa indefinição e espero que isso aconteça no dia de hoje, mais tarde amanhã, para que realmente tanto os treinadores, jogadores possam ter essa condição de ir para dentro de campo e fazer um grande jogo. E acho que o Rio de Janeiro, apesar de a gente vai ter também esse negócio com relação à avenida ainda, né? Então é uma outra questão. É uma outra questão. A segurança também. Mas tem uma situação aqui no Rio, né? Então, eu espero que realmente, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, e principalmente, não só caçar, mas a área de segurança possa comportar e atender essa demanda de um grande clássico do futebol do Rio de Janeiro, futebol brasileiro. Olha, a gente torce, eu torço para que seja no Rio, até porque, como foi falado na reportagem, os Fla-Flus jogados fora do Rio há bastante tempo, não se joga aqui no Rio de Janeiro. E por ser uma final de Taça Guanabara,
era fundamental. Agora, tem essa questão aí jurídica, né, que acaba atrapalhando. A gente espera que consiga ver o bom senso, né? Tem essa questão que o Roberto também colocou, do carnaval, do desfile das campeãs sábado. Agora só falta a liminar ser cassada, quer dizer, a decisão ser revogada e a polícia dizer que no sábado não tem condições de dar segurança, porque tem carnaval, tem o desfile das campeãs. Quer dizer, é claro que não tem a movimentação, o pedido, como tem nos 4 dias de carnaval, em relação à quantidade de blocos e tudo mais, mas é também uma preocupação. Eu acho que também fica sendo um atrativo maior para a cidade, porque nós sabemos que quando as pessoas vêm para o Rio de Janeiro no carnaval, pessoas fora do Rio de Janeiro também querem conhecer o futebol carioca, querem conhecer o Maracanã. Como não tem condição de conhecer o Maracanã, ver o Flamengo jogar, o Vasco, Fluminense, Botafogo, acaba sendo um atrativo também. É claro que não tem, isso aí não tem o valor, a importância da partida, mas é um atrativo a mais para aqueles turistas que estão na cidade do Rio de Janeiro. O Edilson deveria também, me permita, não só tratar do jogo de amanhã, mas tratar também dos outros clássicos que virão pela frente. Porque no dia 19 tem Vasco e Botafogo, dia 22 tem Fluminense e Botafogo. Então vamos ter mais clássicos. Então, definir para que, quando chegar nas proximidades do clássico, não ficar essa mesma história. Define de uma vez. Se tivesse feito isso semana passada, nós já saberíamos. Claro, por isso que eu estou falando. A final agora do campeonato. Na semana passada trataram da semifinal, mas não trataram da final. Trataram da final. Senta com o juiz. Verdade, vamos colocar aqui abertamente esse negócio eu gosto de colocar logo as coisas. Isso veio do Ministério Público, a denúncia foi feita pelo Ministério Público. Aí é um tal de jogar um para o outro, que ninguém quer contestar o Ministério Público, porque senão o Ministério Público, se virar uma briga com o Ministério Público, vai fazer o quê? Vai para dentro do clube fazer, né? Uma vassourada nas contas, né? Então ninguém quer. Aí joga um para outro, joga um para outro. Agora estão dizendo que o Estado é que tem que entrar. O Thiago teve aqui, o secretário, né? Não, porque o Estado, a Procuradoria do Estado, quer dizer, eles jogam para o Estado para poder entrar. Mas ninguém entrou para caçar se eliminar até agora. Me fala um que entrou. Fala um clube. Flamengo não entrou, Fluminense não entrou, Vasco não entrou, Botafogo não entrou, Federação não entrou. Não, ninguém entrou com nada para caçar eliminar. É verdade? Verdade. Quem vai entrar foi a Procuradoria do mas Estado. Jogaram para o Estado. O Estado, não, que o Estado... Tem gente que vê isso como uma casa de marimbondo. Então fica todo mundo tal, mas pisando em ovos, entendeu? Pisando em ovos. Essa é a grande realidade. Por isso, da morosidade em se resolver essa questão dos dois lados. O Roberto foi presidente do Vasco da Gama, passou bons e maus momentos, né, dentro do clube, e sabe como é que funciona isso muito bem também, né, Roberto? É verdade. Você conseguiu passar pelos dois lados. Campeão da Copa do Brasil e depois também teve uma fase ruim dentro do clube, na sua gestão. Que a gente com certeza, o Edilson. Então você viveu os dois lados da moeda. Você vive dentro de um clube, vive o presente e vive o passado. Né? Às vezes falam da minha administração, mas você pega outras administrações. Mas acho que hoje os clubes estão conseguindo, né, nesse sentido, de equilibrar, as dívidas que se tem, que continuam tendo, mas de poder cumprir com essas obrigações, isso para os clubes é importante. Entendeu? Agora, torna a dizer, os clubes têm que voltar nesse diálogo, nessa conversa para poder realmente caminhar de uma forma equilibrada e tranquila. Não tem problema do Ministério Público com relação aos clubes, do meu modo de ver. Ele pode dar uma contribuição e essa contribuição pode ser dada e está sendo feita em razão de proteger o cidadão ali do dia a dia, o cara que vai ao estádio tem o direito de ir e vir, tudo é legal, está dentro da lei, tudo é direito. Entendeu? Mas eu acho que os clubes também têm que sentar e mostrar a sua força de forma organizada para que essas coisas aconteçam e que possam ser cumpridas. Jogos nos estádios, a segurança ela se faz necessária, isso acontecendo, entendeu? Com certeza vai melhorar para todos. Entendeu? E principalmente para o Rio de Janeiro, para o torcedor que quer ver e ir ao estádio. Você falou com relação ao Maracanã. A gente tem hoje uma visita de muitos turistas dentro do Rio de Janeiro. Então, você tem o Pão de Açúcar, tem o Cristo Redentor e o Maracanã. São os 3 pontos mais visitados, eram os 3 pontos mais visitados daqui dentro do Rio. E o Maracanã hoje, pelo visto, tem um problema. Então, acho que isso também tem que ser solucionado. Não só viabilizar para que os jogos aconteçam, mas que o Maracanã possa
ser recuperado nesse sentido de fazer os grandes jogos, os grandes clássicos ali. Agora, dentro do campo em si. Olha, Edilson, eu penso o seguinte, eu acho que o Flamengo tem uma equipe mais ajustada no sentido de ser uma equipe que tem uma base. O Flamengo já começou bem a competição, começou bem a temporada, um time pronto, um time que está chamando a responsabilidade. Eu até coloquei aqui algumas vezes que o Vasco, nos jogos contra o Flamengo, essa sequência de jogos que o Flamengo ficou sem vencer o Vasco, um dos fatores fundamentais foi a entrega do time do Vasco. O Flamengo não conseguia acompanhar aquela entrega, aquela aplicação. E contra o Vasco, nessa partida, o Flamengo foi muito forte nesse aspecto. Conseguiu igualar e, como estava melhor no momento, conseguiu a vitória. E a equipe do Fluminense é uma equipe nova, uma equipe jovem, começou também muito bem a temporada, os meninos têm jogado bem. Agora, tudo pode acontecer, a decisão, aquela história. Mas eu acho que pode pesar aí a experiência do time do Flamengo em relação à equipe do Fluminense. Bom dia. Ô, Edil, sem passar manteiga no pão, eu vou falar o seguinte. Não acredito que você vai sair dessa sua tradição de... Não, Atenção, hein? Vamos lá. não, olha só. Novidade no ar, vamos lá. Não é novidade. É o seguinte, não é ficar em cima do mundo e passar manteiga no pão. O Fluminense se arrumou com o Abel. Entendeu? Se arrumou com o Abel. O time bem arrumadinho, o Scarpa jogando, o time não levou gol ainda, está bem arrumado. E o Flamengo é um time de qualidade também. No meio campo, tem o Guerreiro que sabe fazer gol, tem o Berrigo, tem uma opção. Então, não, eu diria o seguinte, que vai ser um jogo decidido no detalhe. Eu não cravaria o favoritismo para o Flamengo, não cravaria. Porque o Fluminense não vai jogar tão mal como jogou no sábado. Então, é um jogo muito difícil. Mas vou falar uma coisa para os telespectadores aqui. A pegada do time do Fluminense vai ser muito forte. Quem conhece o Abel sabe. É uma pegada muito forte. O Flamengo vai ter que, além da qualidade, vai ter que ter uma pegada muito forte, pegada do Fluminense. Eu acho que o Abel deu uma cara ao Fluminense que não tinha no ano passado. Não vamos tirar o mérito dele aqui não, mas como teste o Fluminense teve, na verdade, como teste, foi o Vasco na estreia todo esfacelado. O Vasco estava... Né? Daí para cá, o Fluminense pegou as equipes de menor investimento. Não vou tirar o mérito aqui, porque se fosse do jeito que era o ano passado, não ganhava das equipes menores no campeonato. Então ele deu uma ajustada. Mas agora, de fato, o Fluminense vai ter um grande teste, que é pegar o Flamengo. Vai ser o teste do Fluminense agora. Aí nós vamos ter uma avaliação para poder dizer, olha, tá bom, quem sabe, tá indo bem, parabéns ao Abel. A dificuldade que o Fluminense, a nova gestão, está encontrando para poder equilibrar, porque não vai fazer loucura igual foi feito na gestão anterior. A gestão anterior quase que quebrou o Fluminense. E olha, foi uma gestão que mais vendeu um jogador na história do Fluminense. Você pega aí dos últimos anos aí da gestão do Peter Cinci, foi a gestão que mais vendeu jogador na história do Fluminense, valores altíssimos, mas também, não sei, o descontrole, tem gestão que não dá certo. O Fluminense hoje vive uma situação, como diria os mais periclitante na parte financeira. Tanto é que o presidente diz que tem com um outro perfil, mesmo sendo o candidato da situação, está com outro perfil. Não vai fazer loucura, não. Muito pelo contrário. Né? Que é ajustar as loucuras que foram feitas para poder caminhar com as suas próprias pernas e ter uma gestão equilibrada. E tem que se ressaltar isso aqui e parabenizá-lo. Mas dentro do campo mesmo, o teste é agora. É verdade. E até com relação, falando do jogo, falando das duas equipes, o Flamengo individualmente é superior. Tem um plantel muito mais forte, mais qualificado. Mas futebol, e a gente sabe disso, futebol... O Abel conseguiu armar um time que tem consciência que é inferior tecnicamente, mas que tem é a sua cara. Uma pegada, tem uma determinação, e isso é importante, principalmente dentro de um clássico. Então, e ele mesmo falando, até com relação a isso que você colocou, da situação do Fluminense, o Fluminense não vai ter condição, nesse momento, de fazer investimento, de trazer jogadores. Então, a realidade do Fluminense é essa. E esses jogadores, na mão do Abel, está mostrando uma superação, uma vontade muito grande. Alguns jogadores que não estavam ali se encaixando muito bem. Então, esse é um jogo só, entendeu? E vai do dia.
torna a dizer, o Flamengo é favorito pelo plantel que tem, pelos jogadores que tem. Mas que tem. A qualidade técnica individual. Banco, né? Agora, o Fluminense, no meu modo de ver, o conjunto do Fluminense, aquilo que o Abel pode surpreender dentro desse Você jogo. vê que o Fluminense foi surpreendido pela marcação do Madureira. Isso deve ter deixado o Abel, como diria o Ronaldo, com a pulga atrás da orelha. Porque o Madureira marcou o Fluminense, mas não jogou. E tivesse que haver um vencedor no sábado, teria que ser o Madureira. Então eu acho que o Abel deve estar trabalhando, que pede nesse jogo amanhã contra o Sinop, mas o Abel deve estar com a cabeça voltada para como vai se conseguir no Fla-Flu que esse time renda. Porque realmente E decisão é decisão, né? Claro, Chegou para uma decisão, né? Você tem ali um clima diferente, né? Você tem um clima diferente. Então, a qualidade Rogério, eu não sei a sua opinião, você jogou muitos e muitos clássicos, como o Roberto também. Aquele negócio, de clássico não tem favorito. Eu acho que tem sim. Tem. Claro que tem favorito. Quando você chega para disputar um clássico, tem uma equipe melhor do que a outra. Então passa a ser a melhor a outra. Quem é a melhor hoje? As duas são do mesmo patamar. 15 pontos no campeonato. Se analisar o elenco, o Flamengo é melhor. Se analisar o elenco, o Flamengo é melhor. O resultado, resultado, até o Fluminense tem. É pouco melhor porque fez mais gol. Fez mais gol e não tomou, né? Fez mais gol e não tomou nenhum. Então você pegar no saldo de gols e tal, até o Fluminense é melhor. Então, na pontuação do campeonato, as duas equipes fizeram 15 pontos. Mas você tem um elenco do lado, o Flamengo ganhou um jogo a mais porque o Fluminense empatou com o Madureira. Né? Então é aquilo, eu acho que eu concordo, eu acho que tem favorito, mas a gente já cansou de ver equipes se levantarem em clássico, equipes que não estavam bem. Então, isso aí tudo pode acontecer, mas eu acho que o Flamengo é favorito. Eu já vi muita nuvem voltar da igreja, né? O Flamengo é o favorito, mas pode se complicar. Olha só, você vai estar no controle remoto, você fica silencioso aí. Eu vou ficar no controle observando. Mas não acha que a Lua é um queijo que já ganhou, que é campeão. Ganhou do Botafogo, Deus sabe como, hein? Deus sabe como.